Erros que você, iniciante em Genshin Impact, pode acabar cometendo e que pode acabar deixando o início do seu jogo difícil, lento, até mesmo desestimulante. Olá, meu povo, aqui é o Coelho e vamos às dicas. Primeira dica: não use suas gemas no banner do mochileiro. Genshin Impact é um jogo gacha, então você vai acabar tentando pegar novos personagens. Nesse caso aqui, os 3 primeiros banners são banners temporários. Esses banners sempre ficam mudando com o longo do tempo. E esse último banner, ele é fixo. Ele só dá os mesmos personagens de sempre. E mesmo sendo personagens 5 estrelas, eles, na grande maioria das vezes, são fracos comparados com os outros que vêm nos banners temporários. Sem contar que você atirando aqui nos banners temporários, se você consegue um personagem 5 estrelas e não vem o personagem que está aqui destacado, é uma chance de 50%, né? Na primeira vez, você acaba pegando um dos 5 estrelas que tem aqui no banner do mochileiro. Então, uma hora ou outra, você vai acabar pegando, sem querer querendo, os personagens que tem aqui. Outra questão é que você pode perceber que nós temos 2 moedas, por assim dizer, que são as moedas usadas para fazer as orações lá nos banners, né? Dar os tiros, como o pessoal costuma falar. Essa primeira moeda dá direito a você atirar nos banners temporários e a segunda moeda faz você dar tiros aqui no banner do mochileiro. E de tempos em tempos você vai pegar moedas aqui no banner do mochileiro. Então use somente essas moedas para gastar elas aqui. Até porque elas só podem ser utilizadas aqui no Guia do Mochileiros e também no banner da Noelle, que você só pode dar 20 tiros. E deixa tanto as suas gemas, sua gema essencial, como também o seu destino entrelaçado, que é essa primeira moeda aqui que eu estou mostrando, para gastar nos banners temporários. Segundo erro, para quem está no começo do jogo, é você achar que o seu viajante deve ser o seu personagem principal. Eu estou aqui com a composição dos 4 personagens que a gente ganha no começo do jogo, e a verdade é que todos eles são ruins. Mas, como você vai precisar usar eles por um tempo até você pegar personagens melhores, o que eu indico é que você use o Kaeya. E quando eu digo que para você usar o Kaeya como principal até pegar personagens melhores, eu não estou falando só de personagens 5 estrelas, não. Existem personagens 4 estrelas que são muito bons, estão inclusive entre os top 20 melhores personagens do jogo, fácil. Então basta você pegar um deles. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de uma personagem dessa que a gente pega de graça, que já pode entrar na sua composição aqui como uma das principais. Terceiro erro que eu vejo muita gente cometendo é ficar guardando as suas habilidades para usar somente em chefes, por exemplo. Então, tanto a habilidade como a sua ultimate, tá? Não tenha medo de usar elas, principalmente quando você estiver passando alguma dificuldade. Se você acha que você vai derrotar um inimigo fácil, beleza, você guarda a sua ultimate. Mas a sua habilidade elemental, como ela tem um tempo de recarga normalmente curto, pode utilizar sem medo. Dando prosseguimento a essa dica, não fique só com um personagem gastando as suas habilidades. O jogo é um jogo de reação elemental. Então o que você vai querer fazer? Você vai querer provocar reações elementais. E a melhor forma de você provocar isso é trocando rapidamente os personagens do jogo. Então você vai querer basicamente ter um personagem que é ele que vai ser o seu principal mesmo da composição, chamado de main DPS, e os outros eles vão ser os chamados sub DPS, que vão ocasionar dano fora de campo, ou então personagens de suporte, que vão gerar algum bônus para o seu personagem, bônus de dano, bônus de cura, por aí vai. Cada composição de personagens, né, tem uma rotação própria que a gente chama, que é basicamente você fazer esse procedimento de estar com seu personagem principal em campo, aí você solta a habilidade dele, já troca para outro personagem, solta a habilidade,
depois solta pro terceiro, solta a habilidade, vem pro quarto, solta a habilidade também, e depois volta pro seu principal. Tá? Essa é a chamada rotação. Se você não sabe como fazer a rotação ideal para o seu time, a dica que eu dou é: está com seu personagem principal em campo, solta a habilidade elemental, troca, solta a ultimate, solta a habilidade elemental, troca, solta a ultimate, solta a habilidade elemental, troca, solta a ultimate, solta a habilidade elemental, e aí volta para o seu personagem principal, solta a ultimate e fica com o ataque até a habilidade elemental dele carregar. E aí fica repetindo o processo até você derrotar os inimigos. No começo, vocês não estarão equipados o suficiente para a habilidade suprema deles, a ult, carregar rápido assim em cada uma dessas rotações. Lembrando que essa rotação deve ser rápida, tá? Deve ser pam, trocou, pam, 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 trocou para cá, continuou batendo, pam, 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 aqui foi, pam, pam, não foi, vai para outro, demorou um pouquinho, vai, carrega de novo aqui, vai, trocou, soltou, tá? Então, essa rotação rápida não vai conseguir carregar no começo do jogo a ultimate de vocês. Então você faz essa rotação conforme esse segundo exemplo que eu passei, fazendo somente com as habilidades elementais. Pelo menos até você pegar o timing de cada personagem, saber como que a rotação deles funciona entre si, saber se tem alguma habilidade que pode vir antes da outra e por aí vai, tá? Isso aqui é uma forma bem simplificada para no começo do jogo ajudar vocês, porque de alguma forma você vai acabar provocando reações e essas reações vão acabar aumentando o seu dano do que você ficar só na espadinha matando de um em um inimigo. Quarta dica é uma dica bem rápida, é você desistir do jogo por achar que tem pouco conteúdo antes do level 25. Basicamente, à medida que você vai avançando o seu nível de aventura, não é o nível do personagem, é o nível de aventura do jogo. Você vai liberando mais opções aqui para fazer, tá? Eventos que te dão gemas, às vezes te dão personagens. Inclusive, você também ganha personagens gratuitos. Essas 4 personagens... Engraçado, agora que eu percebi que todas são mulheres, né? Enfim. Essas 4 personagens são totalmente gratuitas ao longo do jogo. Ainda tem uma quinta, que é a primeira que você recebe. Essa daqui provavelmente vai ser a última que você irá receber. E a primeira é a Bárbara, que é uma curandeira. Você pode sentir necessidade de ter uma cura no começo do jogo. Então, termine as missões principais da região de Mondstadt, com aquele dragão e tal. Aí você vai receber essa personagem aqui grátis. As outras, essa Lynette você também recebe de graça, somente avançando o seu nível de aventura. Já a Xiangling e a Colei você precisa fazer alguns desafios. Lembra que eu falei que um dos personagens gratuitos é um dos mais fortes do jogo, tá no top 20? É essa daqui, Xiangling. Tá? Então, quando você pegar a Xiangling e botar ela como sub-DPS, você vai perceber uma grande melhora no seu jogo. Confie em mim. Agora a gente vai para provavelmente os erros que mais impactam a sua conta. E são erros que eu mesmo cometi essa semana. O primeiro deles é você upar vários personagens ao mesmo tempo. Eu sei que você quer ter vários personagens fortes, mas no começo do jogo você pode ter somente o teu personagem principal, que eu sugeri inclusive ser o Kaeya, né? Mais forte que os outros. Por que é um erro você upar vários personagens ao mesmo tempo? Porque os recursos nesse jogo são escassos. E quais são esses recursos? Os livros de experiência, e com mais personagens mais fortes, os seus livros vão acabar ficando escassos. Pode não parecer, mas eles vão acabar ficando escassos. Os materiais de ascensão e principalmente esses elementos que precisam derrotar chefes.
Porque apesar de você poder enfrentar o chefe diversas vezes, a recompensa deles você só resgata utilizando resina original. Então você só recebe 200 por dia. Isso daqui dá 5 chefes no dia. Então você vai acabar percebendo que não vai conseguir upar muito rápido se tiver utilizando essas resinas para pegar os materiais de vários personagens ao mesmo tempo. Então a dica que eu dou novamente: foque em upar o seu personagem de dano principal. Depois você vai ali para o seu segundo personagem de dano, o seu sub-DPS, né? Não faça 2 personagens main DPS, porque somente um deles vai ficar em campo. Então foca no main DPS, depois no sub-DPS. Se você estiver precisando de uma cura, upe o seu curandeiro. E aí você vai de pouquinho em pouquinho. Então eu falei que eu tinha cometido esse erro há pouco tempo, né? Eu estava upando aqui a Kukshinobu. Só que antes disso eu estava usando a Raiden Shogun como personagem principal, antes de pegar a Chasca. Aí eu queria manter a Raiden como a minha main DPS de uma segunda composição para o conteúdo mais endgame. Aí eu vi uma composição para ela que gerava muito dano, que envolvia a Chuvrose. Aí eu estava upando ela. Aí eu resolvi mudar para Kukshinobu, upei ela até o nível 70. Só que aí eu peguei no meio do caminho a Sucrose. A Sucrose é boa. Aí eu upei ela até o nível 40. E aí eu resolvi tentar pegar a Mualani. Peguei a Mualani e, empolgado, quis deixar ela no level 80. Para usar ela como main DPS no lugar da Raiden numa segunda composição de conteúdo endgame. E aí, quando eu fui upar a Mualani, meus recursos já tinham todos se esgotado, inclusive dinheiro. Então, como vocês podem ver ali embaixo, eu só tenho 134 mil. E eu tinha uns 6 milhões até 2 semanas atrás, por exemplo. Para vocês verem que não só de iniciante vivem os erros, né, que eu estou citando. E esse erro leva a um outro, que é o extremo oposto do que eu acabei de falar. Acabei de falar de upar vários personagens ao mesmo tempo e dei a sugestão de upar somente um de cada vez, né? E qual que é o extremo oposto disso? É você focar em um personagem ao extremo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, achar que precisa upar o personagem e a arma dele até o level 90. Você pode upar somente até o level 80, tá? Eu upei aqui a minha arma da Chasca até o level 90 porque eu tinha recursos para isso na época, né? Mas até o level 80 já é bem satisfatório. Segundo sub-erro é você upar todos os 3 talentos aqui até o máximo. Tem personagem que não usa ataque básico, por exemplo, principalmente se for o seu sub-DPS, né? Que ele não vai ficar em campo atacando, ele só vai ficar ocasionando dano pela habilidade elemental e pela ult. Então é desnecessário gastar recurso e tempo, né, o seu tempo de vida, upando ataque básico de diversos personagens. Terceiro e o mais importante, ficar farmando artefato indefinidamente. Você vai ver diversos vídeos aí no YouTube, vai ver diversos criadores de conteúdo, pode se deparar com vídeos deles citando que a conta de um inscrito está horrível e que ele precisa upar a taxa crítica até 90%, o dano crítico até 200 e 250%. Calma. Você vai precisar fazer isso depois que o seu personagem já tiver forte o suficiente para fazer os conteúdos mid-game, que é o conteúdo de meio de jogo, que é basicamente os chefes de história, né? Você só vai precisar fazer essa coisa de ficar farmando artefato e pegar os melhores substatus quando você quiser fazer o conteúdo endgame, fazer lá no tempo mínimo para coletar todas as recompensas possíveis do endgame e aumentar o seu dano ao máximo, tá? Enquanto você não precisar fazer isso, o que você vai precisar focar
Pega um conjunto de artefato que seja o ideal para aquele personagem, né? E aí você vai em busca dos atributos principais recomendados, que são aqueles atributos ali em cima, que no caso é vida, bônus hydro e dano crítico nesses três que eu acabei de mostrar. Flor e pena, elas sempre dão vida e ataque respectivamente. O que muda é aqui na areia, no cálice e na tiara. Então procura peças de artefato que tenham o atributo principal, o recomendado aqui nessa aba de recomendações, né? Os substatus, você não precisa, a princípio, focar muito neles. Claro que se você pegar artefatos com bons substatus, vai ser bom, né? Seu personagem vai ficar forte. Mas se você focar primeiro somente nos atributos principais dessas três peças, você já vai ter um personagem bem satisfatório de se jogar e com certeza já vai estar forte o suficiente para conteúdo mid-game. Tanto que, por exemplo, eu tô com peças horríveis aqui na minha Mualane. Eu dei sorte dela de pegar ela no pitch 20, 15, por aí. Só que na hora de buildar ela veio horrível. Foram 3 melhorias em defesa e ataque flat. 3 em defesa e 1 em ataque flat, que são horríveis. Bônus hydro, 3 em vida, ok, só que foi vida flat. Então se fosse vida porcentagem seria bom, né? E aqui na tiara, 3 em vida flat também, horrível. Nenhum em taxa crítica. Nem na tiara. Não peguei dano crítico no bônus hydro e não peguei taxa crítica aqui na areia. Então meus artefatos estão horríveis. Só que ela já está funcional. Tá? Eu já consigo completar o conteúdo mid-game com ela. Ela já está aqui com quase 200 de dano crítico. A taxa crítica dela sobe para 78% com o set que eu estou utilizando. Então ela já está forte. Tá? Ela só não está forte igual o youtuber. Tá? Mas para mim ela já está forte. Então tenha isso em mente. É possível que tenha alguém que discorde dessa sugestão que eu dei, porque tem muito youtuber que ele pega um artefato desse de 3 peças e aí primeiro evolui até o level 4 do artefato para ver como é que vai ser a 4ª peça. Esse daqui, por exemplo, que veio... Primeiro eu peguei um proeficiência, depois peguei de novo e depois eu peguei um defesa. Aí pode falar, não, se eu continuar upando isso daqui até o nível máximo, eu vou ter um artefato ruim, então eu vou estar gastando recurso. Então é melhor eu farmar um novo artefato, uma nova pena, upar ela, ver se ela começou a ficar boa ali até o nível 8, se ela ficou boa no nível 8, aí eu upo até o 12, ver se ficou boa de novo, se não eu paro. Essa é uma dica válida para quando você, na minha opinião, né? Para quando você já tiver uma personagem funcional, como eu acabei de explicar. Se você ainda não tem uma personagem funcional boa pro mid-game e você fica nessa de upa peças de artefatos só até o nível 8 e descarta ele quando vê que ficou ruim, você vai demorar muito para usar esse personagem. Personagem que já tem potencial mesmo mal buildado, você vai deixar ele para usar quando? Só quando vier perfeito, nível youtuber que já joga há 5 anos e já tem 1000 artefatos 5 estrelas para ficar trocando e testando e gasta dinheiro no jogo para poder farmar mais ainda por dia? Não. Primeiro veja a sua situação. Você quer ter um personagem fortinho já logo. Então faça isso que eu acabei de falar, tá? Um outro erro possível, seguindo na esteira dessa dica de buildar, né? É você utilizar as suas resinas frágeis para farmar artefato antes do nível 45 de aventura. Antes desse nível, você não tem a garantia de conseguir um artefato 5 estrelas. Sempre que consegue terminar um domínio aqui de artefato. Então guarde as suas resinas para quando você atingir o nível 45
você conseguiu um artefato garantido, e aí você ainda vai usar uma resina dessa para ganhar 3 vezes a recompensa, tendo somente feito uma vez. Tá? Então você vai fazer uma vez um domínio de artefato, vai usar uma resina dessa guardada, e você vai ganhar no mínimo 3 artefatos 5 estrelas de uma vez só. Ah, mas o jogo não vai ficar difícil até o nível 45 de aventuras sem farmar artefato. Repara que eu estou falando em farmar artefato, não estou falando em upar os artefatos que você pega no meio do caminho, certo? Então você pode upar os artefatos que você recebe, que você pega, só que você não vai gastar o seu tempo e os seus recursos para pegar os 5 estrelas logo antes disso. E o jogo não vai ser difícil não, tá? Eu tenho uma conta secundária em que eu estou fazendo um desafio de não dar tiros para pegar novos personagens, então eu só estou com os personagens iniciais. O Caio é meu personagem principal, eu estou no nível de aventura 43 e eu demoro para matar inimigo. Tá, isso é verdade, eu não sou o destruidor, né? Mas não tá difícil, tá? Só tá demorado. Claro que você tem que ter a habilidade de se esquivar quando vier o ataque do inimigo, saber fazer uma rotaçãozinha simples com os personagens que você já tem, saber aproveitar o potencial de cada um deles, saber as melhores reações para os personagens que você já tem. Se você tiver um personagem que não vale a pena utilizar ele na rotação, não use. Você tem 4 personagens aqui na sua composição. Se só 3 forem bons para gerar reação, só use os 3. O 4 fica ali de reserva, né? Então, usando tudo isso a seu favor, você consegue sim chegar no nível 45 de aventura, guardando as suas resinas frágeis. Um outro erro que pode acontecer, esse daqui é um pouco mais difícil, mas ainda assim eu tenho que citar ele, é você utilizar os artefatos recomendados aqui sem pesquisar sobre o personagem antes. Por quê? Porque essas builds sugeridas aqui são para o chamado metagame do jogo, que são o que a maioria dos jogadores sugere que você utilize aquele personagem. Então, por exemplo, o Bennett aqui, a função dele basicamente é gerar cura e aumentar o ataque do personagem que tiver em campo com a ultimate dele. Se eu estiver utilizando o Bennett para alguma outra função, como main DPS, por exemplo, no começo do jogo, né? Lembrando que isso daqui é um vídeo para iniciante, né? Então pode ser que alguém esteja utilizando o Bennett para isso. Você vai estar utilizando configurações de build que não são as indicadas para a função que você está dando. Então, primeiro, pesquise sobre o personagem para saber qual que é o melhor potencial dele. Aí você decide se você quer seguir esse potencial que todo mundo utiliza ou se você quer seguir um caminho diferente para esse personagem. Se você utilizar ele com uma função diferente, aí você já vai precisar provavelmente desconsiderar essa aba aqui de recomendações, porque você não vai utilizar a função que demanda esses artefatos aqui, esses substatus, esses atributos aqui. E o último erro é um erro comum, eu já cometi na minha outra conta, na minha primeira conta principal, que inclusive deixei ela de mão, porque por causa desse erro a conta ficou muito ruim, que é você não ter paciência para rodar os banners para os personagens que merecem. É claro que no começo do jogo você quer pegar um personagem 5 estrelas. Muito provavelmente, mesmo que o personagem que você pegue ele não seja meta, muito provavelmente ele ainda assim vai aumentar a sua gameplay, vai tornar a sua gameplay de algum modo mais fácil, você vai ficar de algum modo mais forte, né? Afinal, é um personagem 5 estrelas vindo de um banner temporário, né? Então não é personagem de guia de mochileiro, por exemplo, que são os 5 estrelas mais fracos, né? Mas, ainda assim, pode ter uma situação que se você guardasse
aquelas gemas para atirar 3 semanas depois, num outro personagem que vem depois, você pegaria um personagem top, tá? E nesse exemplo aqui, as duas são fenomenais. Mas é possível que venham 2 personagens que não são assim tão bons, né? Se forem 2 suportes, então, nossa, você vai acabar pegando um 5 estrelas que não vai gerar dano, por exemplo. Ele só vai ajudar outros personagens. Com o passar do tempo, com a experiência, você passa a dar valor em personagem suporte. Só que no começo do jogo, a gente quer ver o nosso dano aumentando, né? E aí você pega o seu primeiro personagem 5 estrelas, por exemplo, é um personagem suporte, você vai se sentir broxado. Ainda mais se 3 semanas depois, 1 mês e meio depois, vier um personagem de banner que causa muito dano. Você vai ficar realmente muito insatisfeito. Então, o erro basicamente é perder para ansiedade. Beleza? Então é isso, gente. Se eu perceber que existem mais erros possíveis de acontecer numa conta iniciante, eu faço uma parte 2 desse vídeo e coloco na descrição do vídeo. Então veja aí na descrição se tem uma parte 2. Eu vou botar na descrição o tutorial completo que eu fiz do jogo, um short comentando sobre 4 personagens de 4 estrelas que são muito fortes, e também vou deixar o vídeo aqui da Shaska, aproveitando que ela ainda está no banner, no lançamento desse vídeo, beleza? Se você assistiu até aqui, eu acho que é porque você gostou, né? Então deixa um like. Se você quiser se inscrever no canal, eu aviso que esse não é um canal de Genshin Impact, mas eu estou numa fase viciante desse jogo, então eu vou lançar assim muitos conteúdos desse jogo por uns meses aí, tá? Então, se for homem, um abraço, se for mulher, um beijão. Tchau, tchau.